Fala, meu time! Bem-vindos ao canal WBBet Apostas Esportiva. Para quem não me conhece, meu nome é Bruno e no vídeo de hoje te mostro palpites e análise para esta quinta-feira, dia 1º de maio de 2025, dia de feriadão. Só que antes, tropa, se é novo por aqui e ainda não é inscrito, clica no botão de se inscrever para conhecer um pouco mais do nosso trabalho. Se gostar do nosso palpite, deixa o like para fortalecer o canal e compartilhe o nosso vídeo com um amigo para ajudar no crescimento do nosso canal. Lembrando que aposte com responsabilidade e aposta apenas para maiores de 18 anos. Sem mais delongas, hoje temos uma grade interessante. Temos jogos da Copa do Brasil, Premier League, Conference League, semifinal, Liga Europa, semifinal, e também temos grandes jogos aí pelo Campeonato Chinês, entre outras competições. Então, o nosso primeiro prognóstico do dia, nossa primeira análise, vai partir aí do campeonato da Superliga da China, o jogo do Zhejiang versus Changchun e Aitai, início às 8 da manhã. A odd para um leve favoritismo para o time da casa, 1,70. Atualmente vem atuando na sétima colocação, ocupando a sétima colocação, mas enfrenta o Changchun na 15ª colocação, vice-lanterna. É lados opostos que essas equipes enfrentam, porque é o sétimo contra o vice-lanterna. Só que em patamar técnico está nos dois ali ao mesmo patamar, porque nos últimos 5 jogos soma 3 derrotas, um empate e uma vitória para cada uma das equipes. Ou seja, é uma equipe que sofre marca gols, essa equipe do Zhejiang, e a equipe do Changchun é uma equipe que sofre mais que marca. Ou seja, vai ser um duelo interessante. É equipes que vem sofrendo gol a todo momento. Lembrando que a equipe do Changchun vem a 3 jogos sem vitória. 3 jogos. Em 4 de 5 bateu mais de 2,5. Em 5 de 6 bateu aquele ambos marca. Já a equipe do Zhejiang em 5 de 7 bateu mais de 1,5. Então é o que interessa muito aqui a favor dos nossos prognósticos. Ou seja, o último jogo, Zhejiang em casa, pegando o Guidão, venceu pelo placar de 2-1. E a equipe do Changchun fora é uma equipe que perdeu, aliás, perdeu em casa pelo placar de 2-1. E atuando fora, meu parceiro, essa equipe atuando fora perdeu pelo placar de 3-1, o último duelo recentemente. Em histórico, nos últimos históricos, confronto direto entre essas equipes, nos últimos 3 bateu ambos marcas mais de 2,5 gols. Acredito que isso vai prevalecer. Vai ser um jogo para gols. É duas equipes que não passam por um bom momento, quer mostrar resultado. Então, para essa partida, acredito no duelo para mais de 2,5 gols. Ainda na Superliga da China, temos o jogo do Shandong versus Hainou, início às 8h35 da manhã. A odd paga 1,22 no favoritismo do Shandong Taishan. Ou seja, a equipe do Shandong é o quinto colocado, 20 gols marcados, 16 pontos conquistados. Nos últimos 3 jogos, venceu aí os últimos 3 jogos, 3 vitórias consecutivas, tem um saldo positivo de mais 4, enfrenta o Lanterna Hainou, 16ª colocação, vem a 4 derrotas consecutivas, tem um pior ataque dessa competição. Nos últimos 9 jogos, o Hainou não sabe o que é vencer. Nos últimos 9 jogos, há 3 jogos, a equipe do Shandong não passou sem sofrer gol. Em 9 jogos, a equipe do Hainou sofreu gols. Em 6 de 8, bateu menos de 2,5. Foi a primeira equipe a sofrer. Já a equipe do Shandong, em 7 de 8, bateu mais de 2,5 gols. Em confronto direto, Shandong não perde a 9 confrontos. Ou seja, é um jogo interessante. A equipe do Shandong Taishan atuando nesta competição, vem jogando bem. Não é à toa que ocupa a 5ª colocação. É o duelo do Shandong. É o duelo do Shandong porque o Shandong vencendo esse jogo, ele chegaria aos 19 pontos e com tropeço aí dos concorrentes, pode terminar aí no G3, quem sabe, nessa rodada aí, 10ª rodada da competição. Então, para essa partida, acredito aí na vitória da equipe do Shandong Taishan. E vamos agora para o jogo do Xangai versus Beijing Guan,
Esse jogo tem início às 8h35. 8h35. O favoritismo é da equipe mandante. Ocupa a terceira colocação. É o melhor jogo dessa Superliga da China nesta rodada. Por quê? A equipe do Xangai é o terceiro colocado. Tem 8 jogos disputados. 17 pontos conquistados. Vai enfrentar uma equipe que vem a 5 jogos de invencibilidade. Tem um bom ataque ofensivo. Tem uma defesa sólida. Essa equipe do Beijiguan. Ou seja, é o quarto versus o terceiro colocado. Um ponto afasta uma equipe da outra. Atuando em casa, só para vocês terem um pouco mais de noção, a equipe do Xangai vem fazendo a terceira melhor campanha, com apenas uma derrota. E a equipe do Beijiguan, 3 empates e uma vitória fora. Está invicto atuando fora de casa. Ou seja, é um jogo interessante. A equipe do Beijiguan vem a 14 jogos de invencibilidade. Em 5 dos últimos 7 jogos saiu ambos marca. Em 9 de 10 foi a primeira equipe a marcar. Em 6 venceu o primeiro tempo. Mas no outro lado, meu parceiro, temos o Porto de Xangai. O Porto de Xangai vem a 8 jogos sofrendo gol. Em 6 de 7 bateu mais de 2.5, bateu ambos marca. Em 4 de 5 foi a primeira equipe a marcar, venceu o primeiro tempo. Então vai ser um jogo interessante, porque essa equipe do Pequi Guam é uma equipe que deve dificultar um pouco, já que em 4 confrontos direto aí, em 4 de 5 bateu mais de 2.5. E a equipe do Porto de Xangai a 9 jogos sem sofrer gol aí, em confronto direto, ou seja, marcou e sofreu gols. Para essa partida, acredito em um duelo para gols. Não é jogo de favoritismo, apesar da equipe do Porto de Xangai vai atuar em casa com o apoio da sua torcida. Não vejo esse amplo favoritismo. É equipes que marca gols a todo momento e também sofre. Então, diante desse dilema, acredito que será um jogo para gols nessa partida. Então, vamos pegar aí um jogo para gols. Vamos ver a odd de momento, mais de 1.5 gol. Acredito que a odd deve estar bem esmagada. Diante disso, vamos focar aí no jogo para mais de 2,5, um jogo para ambos marca. Pode acontecer nessa partida. Continuando, vamos agora para a Bélgica, Série A da Bélgica, Clube Bruges versus Rennes, início às 11 da manhã. A equipe do Bruges vem pagando a odd de 1.25, atualmente vem na vice-liderança do seu grupo e enfrenta o sexto colocado com 26 pontos. É um jogo bem interessante. A equipe do Clube Bruges tem o melhor ataque da competição, tem um ataque bem eficiente, tem um bom saldo de gol, ou seja, está 2 saldo a mais que o próprio líder, que está um ponto à frente. Vai enfrentar uma equipe que não briga muito por muita coisa, está ali na sexta colocação. Não acredito muito nessa equipe do Gente. A equipe do Gente é uma equipe que vem a 3 derrotas consecutivas, 2 derrotas diante do Anderlecht e uma para o próprio Bruges, perdeu pelo placar de 5-0. Então, vai ser um jogo aí para o Bruges vencer novamente. O Bruges, em 6 dos últimos 8 jogos, foi a primeira equipe a marcar. E essa equipe do Rennes, 3 derrotas consecutivas, 3 jogos sem marcar gol. A 3 jogos, todos sofreu gol, bateu mais de 2.5 em 5 de 7. Em 5 de 7 perdeu o primeiro tempo. Em 6 de 7 foi a primeira equipe a sofrer. Ou seja, é um jogo favorável à equipe do Clube Bruges. Então, os últimos confrontos mostram isso. Vou deixar um jogo para Clube Bruges vencer. E se você é mais ousado, quem sabe pegar isso aí, esse Bruges para vencer ainda no primeiro tempo. Continuando, vamos agora para o campeonato norueguês. O jogo do Rosenborg versus Christian Suder. Início às 13 horas. A odd paga 1.29 no favoritismo do Rosenborg. Bom, Rosenborg é o quinto colocado com 10 pontos. É início de temporada, apenas a quinta rodada que vai entrar em andamento para a equipe do Rosenborg e a sexta rodada para o Christian Suder. Ou seja, Rosenborg, 3 vitórias e um empate, está invicto, tem uma melhor defesa da competição até o presente momento. Atuando em casa, vem fazendo o dever de casa, e atuando fora, o Christian Suder é uma equipe irregular tecnicamente, ou seja, tem um dos piores defesas aí desse início de temporada. Vai ser um jogo bem complexo para a equipe do Christian Suder, porque vai enfrentar uma equipe bem encaixada, uma equipe que, quando atua em casa, sabe fazer valer o seu mando de campo. Vem a 7 jogos aí de visibilidade, a 3 jogos sequer sofreu gol. Há 8 jogos a equipe do Christian Suder
vem sofrendo gol. Em 7 de 8 bateu ambos marcas, em 9 de 10 mais de 2,5. E lembrando que essa equipe do Rosenborg venceu o primeiro tempo em 5 dos últimos 6 jogos e foi a primeira equipe a marcar em 8 de 9. Confronto direto, não perde a 6 confronto direto. Ou seja, para essa partida, vou acreditar nessa vitória da equipe do Rosenborg. Se você gosta e opta pelo mercado de gols, jogo para mais de 2,5 gols nessa partida. Vamos agora para a Conference League, o jogo do Djurgården versus Chelsea, início às 16 horas. O Chelsea, mesmo atuando fora de casa, tem um amplo favoritismo, paga uma odd de 1,34, ou seja, a equipe do Chelsea, todos nós sabemos, atua no campeonato inglês, um dos campeonatos mais difíceis do mundo, tem jogadores mais qualificados, isso não é dúvida para ninguém. O principal jogador do Chelsea aí é o Palmer, o cara joga. Tem o Cucurella, jogador de seleção espanhola, meu parceiro. Então, Enzo Maresca é o técnico da equipe do Chelsea. Bom, o Chelsea, em 4 dos últimos 5 jogos, bateu mais de 2,5. Tudo bem. O Djurgården, 3 jogos de invencibilidade, 7 de 8, bateu mais de 2,5. Aí vai enfrentar o Chelsea, meu parceiro. Uma equipe que já atuou em Liga dos Campeões da Europa, já brigou muito nesse campeonato no campeonato inglês, na Premier League, já foi campeão de Copa da Premier League, então é o Chelsea. O Chelsea, que tem uma vida dura aí também, vai pegar a equipe do Liverpool no próximo jogo, meu parceiro, no próximo final de semana, vai pegar o Liverpool, já campeão da Premier League. Então, para essa partida, o Chelsea precisa vencer e deve vencer, deve confirmar sim o seu favoritismo para essa partida. Vou deixar Chelsea para vencer o jogo. Ainda na Conference League, temos o jogo do Real Betis versus Fiorentina, início às 16 horas. O Betis paga uma odd de 1,72, favorito, vai atuar em casa com apoio da sua torcida, atua na formação 4-2-3-1 e a Fiorentina vai vir aí um pouco retrancada naquela formação 3-5-2, então deve complicar aí um pouco a vida do Betis. Vai tentar quebrar o bloqueio que essa equipe do Betis vai colocar. O Isco, meu parceiro, jogador do Real Betis, velho conhecido do Real Madrid. Temos aqui o Antony, ex-jogador aí da equipe do São Paulo, passou aqui pelo futebol brasileiro. O Antony, que atua no Real Betis. Ou seja, tem o De Gea também ali, ó, o goleiro De Gea na equipe da Fiorentina. Então vai ser um jogo bem interessante. É o duelo aí do técnico Manuel Pellegrini versus Rafael Palladino da equipe da Fiorentina. Mas isso não vem ao caso. A equipe do Real Betis vem a 3 jogos de invencibilidade, a Fiorentina vem a 9. O Real Betis a 4 jogos vem sofrendo gol, a 3 jogos a Fiorentina vem sofrendo. Em 5 de 6 bateu mais de 2,5 para a Fiorentina, bateu ambos marca para o Betis em 7 de 8. Venceu o primeiro tempo a Fiorentina em 7 de 9, foi a primeira equipe a marcar. E lembrando, não temos, sim, temos 2 confrontos aí, uma vitória para cada lado, bateu mais de 1,5, bateu ambos marca para essa partida. Acredito aí num jogo aberto, um duelo para gols nessa partida. Diante disso, vamos buscar aí um jogo para over 1,5. Tottenham versus Bodo Glimt pela Liga Europa às 16 horas. O Tottenham paga uma odd de 1,31. O Tottenham perdeu para o Liverpool uma goleada elástica no seu último jogo lá pela Premier League. Então isso deu o título à equipe do Liverpool. As duas equipes vão atuar na formação 4-3-3. Só que a equipe do Tottenham tem jogadores mais qualificados, mas vale salientar que essa equipe do Bodo Glimt não é equipe boba não, hein? Já surpreendeu alguns grandes em temporadas passadas e por que não pode surpreender o Tottenham? Claro, é uma coisa complicada, cada jogo é jogo, mas isso é futebol. Bom, a equipe do Tottenham, em 5 dos últimos 7 jogos, bateu ambos marca, e a equipe do Bodo Glimt, 3 jogos de invencibilidade, em 7 de 8 foi a primeira equipe a marcar. Vai ser um jogo bem interessante, porque não temos confronto recente entre essas equipes, mas a equipe do Tottenham vem aí
a 2 derrotas consecutivas. Perdeu para o Nottingham Forest em casa, 2-1. Perdeu para o Liverpool fora de casa, 5-1. Perdeu fora de casa para o Wolverhampton, 4-2. Então, a equipe do Tottenham pode ter sérias dificuldades, já que a equipe do Bodo Glimt conseguiu surpreender a Lazio da Itália e conseguiu eliminar. Então, tudo é possível no futebol. Mas para essa partida, pode acontecer sim essa zebrinha aí, apesar de não vou indicar, mas é uma zebra que pode acontecer. Vou deixar aqui um jogo para gols nessa partida. São equipes ofensivas que vai atuar ofensivamente a todo momento. Então é um jogo para mais de 2.5. É um jogo para ambos marca, sendo mais ousado. Vamos agora para o jogo do Athletic Bilbao versus Manchester United. Início às 16 horas. O Bilbao vai atuar em casa, paga uma odd de 2.2. É o favorito. Lembrando que aposta com responsabilidade são maiores de 18 anos. Bom, atua na formação a equipe do Bilbao 4-2-3-1 e o United 3-4-2-1. A equipe do Manchester United tem grandes jogadores como o Bruno Fernandes, o Garnacho, entre outros jogadores, e o próprio Casemiro, ex-jogador do Real Madrid, Manguire, Onana, ex-goleiro do Milan. E também aqui, meu parceiro, pelo lado do Bilbao, temos o grande goleiro Simon. Temos aqui o Nico Williams, se não me falha a memória, que joga aqui no Bilbao. Grande jogador, Nico Williams. Então vai ser um jogo bem interessante. A equipe do Bilbao, em 7 dos últimos 8 jogos, bateu mais de 1.5. E o United, em 4 de 5, foi a primeira equipe a sofrer, bateu uma marca, vem a 5 jogos sofrendo gol, em confronto direto. 3 confrontos entre essas equipes, bateu mais de 1.5, bateu uma marca. O Bilbao ainda não perdeu para o Manchester United. O Manchester United não passa por um bom momento. Essa é a equipe do Ruber Amorim. Então, o Ernesto Valverde, acredito que deve aprontar aí diante dessa equipe do Manchester United. Vai atuar em casa, precisa pontuar. Acredito numa pontuação aí dessa equipe do Bilbao. E vou deixar aqui um Bilbao, chance dupla, Bilbao com empate. Ou mais de 1.5 gols. Você que gosta da linha de gols. Premier League, temos o jogo do Nottingham Forest versus Brentford. Início às 15h30. A odd paga 2.12 a favor da equipe do Nottingham. O Nottingham é uma equipe que começou essa Premier League voando, competindo lá em cima com o Liverpool, liderança, vice-liderança, mas depois teve uma queda de rendimento e não conseguiu manter o ímpeto ali competindo com o Liverpool, o Arsenal e a equipe de nível técnico superiores. Mas a equipe do Nottingham Forest está de parabéns. É uma equipe que já tem Champions, se não me falha a memória. Então ocupa a sexta colocação. Tem chances ainda de terminar ali na terceira, quinta colocação e quarta colocação, indo para a Champions da próxima temporada. Vai enfrentar essa equipe do Brentford, que é o 11º colocado. Não briga mais por muita coisa, mas pode rabiscar aí uma vaga, quem sabe, na Conference League, uma coisa que é bem complicado, porque só tem 15 pontos de disputa. Se ele vencer os 15 pontos, ele vai chegar aí a 61 pontos. Então, se o Aston Villa pontua mais 4 pontos, chorou. A equipe do Brentford não tem chance mais. Então, apenas cumprimento de tabela, em minha visão. É uma equipe que tem um bom ataque ofensivo, até superior do que a equipe do Nottingham Forest. Marcou 56 gols, mas em compensação tem uma defesa um pouco mais, uma defesa desastrosa. Sofreu 50 gols e a equipe do Forest sofreu apenas 39. Essa equipe do Nottingham Forest, atuando em casa, faz a 7ª melhor campanha, mas nos últimos 4 aí não sabe o que é perder. Já a equipe do Brentford fora de casa é uma decepção, ou seja, vem uma crescente, 3 vitórias consecutivas, mas ocupa a 13ª colocação. É uma equipe que, quando atua fora dos seus domínios, tem sérias dificuldades de fazer valer o seu ritmo de jogo. Então, para essa partida, a equipe do North Forest é a favorita a vencer essa partida. Em 4 jogos vem sofrendo gol. O Brentford, mesmo tendo aí 3 jogos de invencibilidade, vai ser um jogo bem duríssimo para essa equipe. O último confronto, a equipe do Nottingham venceu fora de casa. E os confrontos anteriores, aí, os últimos 5, bateu mais de 1.5 e bateu ambos marca. Então, para essa partida, acredita aí
no jogo para casa com empate nessa partida. Vamos agora para a Copa do Brasil. Temos o jogo do Operário versus Vasco, início às 16 da tarde. A equipe do Vasco, meu parceiro, é uma equipe que demitiu aí o Fábio Carille, seu ex-treinador, depois que perdeu para o Cruzeiro. Mas tem um grande goleiro aí, o Léo Jardim. Essa equipe do Vasco tem o Felipe Coutinho, Veguete, o Moura, grandes jogadores. Essa equipe do Vasco tem. A equipe do Operário não tem aqueles jogadores destaques como a equipe do Vasco, que tem o Felipe Coutinho, mas é o Operário. Bom, em sequência individual, ambas as equipes, 4 jogos que não vencem, 3 jogos sem marcar gols, 5 jogos bateu mais de 4,5 cartões para o Operário. Bom, o Vasco, meu parceiro, perdeu para o Cruzeiro, causou a demissão do Fábio Carille, mas antes desse jogo já havia perdido para o Vasco, empatado com o Flamengo, um jogo duríssimo diante do Flamengo, perdeu para o Corinthians, e o Operário vem de uma derrota recente para o Coritiba por um placar de 2-0. Para essa partida, o último confronto entre eles, último confronto 3-2 para o Vasco. Vou deixar um jogo para gols, um jogo para mais de 1,5 gols nessa partida. Bom, temos agora Brusque versus Atlético Paranaense, início às 16 horas. O Atlético é uma equipe de Série B, vai enfrentar uma equipe de Série C. A equipe do Atlético Paranaense é uma equipe que tem aí como seu principal atacante o Allan Kardec. E a equipe do Brusque tem o Álvaro, o jogador para perder gol, meu parceiro. O jogador para perder gol, esse Álvaro, hein? Vamos lá. A equipe do Brusque vem a 4 jogos sem derrotas, a 3 sem sofrer gol. E a equipe do Paranaense, 5 de 6, bateu mais de 2,5. Vem de uma derrota diante do Novo Horizontino, perdeu por um placar de 2-1. O Brusque vem de 2 vitórias consecutivas pela Série C, ambas em casa por um placar de 1-0. Mesmo atuando em casa, acredito que o Brusque vai ter sérias dificuldades. Vou deixar aí Atlético Paranaense com empate anula. Santos versus CRB, início às 18 horas. A odd paga 1,40 a favor da equipe santista. O Santos, meu parceiro, que trouxe o ex-auxiliar técnico do Tite quando atuar na seleção brasileira para comandar sua equipe com planos futuros de trazer o Tite como seu treinador oficial. Bom, a equipe do Santos tem uma grande estrela, Tiquinho Soares, ex-jogador do Botafogo, aonde brilhou na temporada passada. Tem aí o Gil, ex-zagueiro corintiano, meu parceiro. Tem o Guilherme, tem o Diego Pituca. Então, é a equipe santista. Já a equipe do CRB tem um velho conhecido aqui, o Thiago, já passou pelo Flamengo, Clube Náutico, Capibaribe, entre outras equipes, mas não deve ter sérias dificuldades essa equipe do Santos, atuando em casa. O Kleber Xavier já deve colocar a equipe em campo contra o Eduardo Barroca, o treinador que não jogou bem e foi campeão da Copa do Nordeste quando passou pelo Nordeste. Meu parceiro, a equipe do Santos, em 6 dos últimos 8 jogos, bateu mais de 2,5 gols e bateu alguns marcas, mas em compensação, em 4 de 5 foi a primeira equipe a sofrer gol. Acredito num jogo interessante nessa partida. O Santos, em 4 jogos, só venceu um para o Atlético Paranaense. Vai atuar em casa com apoio da sua torcida. É um jogo difícil, não tenho dúvida disso. Mas para essa partida, ficarei no mercado para menos de 3 gols e meio. E claro, zebras acontecem e a zebra que vamos deixar é CRB com empate nessa partida. Vamos lá. Criciúma versus Bragantino às 18h30. É um jogo que não vejo favoritismo para ambas as equipes. A equipe do Bragantino vem a 4 jogos aí, 4 vitórias consecutivas. Lembrando que a equipe do Criciúma vem a 3 jogos aí também de visibilidade. Em 5 de 6 bateu ambos marca. Foi a primeira equipe a marcar. Vai ser um jogo duríssimo. Não tenho dúvida. O Bragantino encaixadinho aí com o Seabra. 4 vitórias consecutivas. Vou acreditar aí na vitória do Bragantino. Bragantino com um empate. Vamos lá. Botafogo versus Flamengo. Mas não é o Botafogo do Rio de Janeiro não, hein, tropa? Tropa, não é o Botafogo do Rio de Janeiro. Botafogo da Paraíba, time. Botafogo da Paraíba e Flamengo às 20 horas. A equipe do Flamengo, mesmo atuando fora, é o favorito.
paga uma odd de 1,23. A equipe intensamente ofensiva, treinada pelo Felipe Luiz. Vem a 4 jogos a equipe do Botafogo de invencibilidade. O Flamengo vem a 5. O Flamengo vem a 5 jogos sem sofrer gol. E lembrando que em confronto direto não temos confronto recente entre essas equipes, mas o Flamengo deve atropelar essa equipe do Botafogo, mesmo atuando fora de casa. Então eu vou deixar aqui essa vitória do Flamengo no primeiro tempo e também vou deixar aí um jogo para mais de 1,5 gols. Cruzeiro versus Vila Nova, início às 21h30. Esse jogo, o Cruzeiro é o favorito porque vai atuar em casa, mas não quer dizer que vai vencer o jogo, né? Bom, a equipe do Vila, 4 jogos de invencibilidade, em 4 de 5 bateu menos de 2,5, e o Cruzeiro em 6 de 8 foi a primeira equipe a sofrer. O Cruzeiro é uma equipe que venceu o Vasco recentemente pelo placar de 1-0, mas em compensação, pela Copa Sul-Americana, perdeu os 3 jogos aí que disputou. Então, perdeu para o União de Santa Fé, perdeu para o Musco Ruana e perdeu para o Palestino. A equipe do Vila vem a 3 vitórias e um empate. A mais recente foi para a Chapecoense. Ou seja, em confronto direto, a equipe do Cruzeiro venceu em casa, confronto mais recente, 2-0, e perdeu fora pelo placar de 1-0. Para essa partida, meu parceiro, acredito que será um jogo para poucos gols, um jogo para menos de 3 gols e meio. Claro, em duelo de favorito, o Cruzeiro é o favorito, mas veja aí um jogo que pode cadenciar uma zebrinha, quem sabe. Então, time, essas são nossas análises e prognóstico do dia desta quinta-feira, ou seja, quintou amanhã. Então, Bruno, qual é a sugestão de bilhete pronto, a sua opinião própria? Vamos lá, como sugestão de bilhete pronto, podemos deixar para vocês aqui vitória da equipe do Chelsea para vencer. Podemos estar deixando para você aqui esse jogo de Bilbao com empate e podemos estar deixando Nottingham Forest com empate, formando uma grande tripla aí como bilhete pronto. Mas Bruno, uma duplinha, vamos lá, uma duplinha que vocês podem pegar aí, uma duplinha, vocês podem pegar a vitória do Flamengo, vocês podem pegar Brusque e Atlético Paranaense, chance dupla fora, vocês podem pegar também aqui esse jogo do Operário versus Vasco, mais de 1,5, formando uma dupla, mais de 1,5 Vasco. E pode pegar aqui essa vitória do Flamengo no primeiro tempo. Bruno, uma múltipla, rapaziada. Uma múltipla, time. Você vai ter aquele bingão aí só nos próximos vídeos, quando o canal começar a dar sequência, ou seja, sinais de crescimento. Aí vocês deixam no comentário aí que estarei disponibilizando aquele bingão, formando aquele bilhete pronto maroto para o time WBBet. Então é isso. Se gostou, solta o dedo no like, compartilha com os amigos. Até a próxima. Fui!